Jackie Kennedy, Lady Di e agora Maria Callas, uma das maiores cantoras de ópera de todos os tempos. O Pablo Larraín, que é o cineasta chileno, tem demonstrado nos últimos projetos dele uma obsessão com a vida dessas mulheres que já tiveram o mundo aos seus pés, mas que mesmo assim não estão imunes à vulnerabilidade diante das tragédias da vida e também da condição humana. Mas eu acredito que a obsessão do Larraín com essas mulheres que estão em decadência e que se tornaram apenas uma sombra muito pálida do brilho que já tiveram em outros momentos, está chegando ao fim, porque Maria Callas, ao contrário de Jackie e de Spencer, é um filme que me parece muito mais cansado e com uma fórmula muito mais esvaziada, que em alguns momentos me parece um pastiche de si mesma ou quase isso. O filme rodeia a sua protagonista, que é vivida pela Angelina Jolie, com todos aqueles truques, com todos aqueles tiques de fotografia que ele já tinha demonstrado não só nesses dois filmes que eu citei, mas ao longo da carreira inteira, mas raramente consegue acessar alguma coisa que vá além daquela diva na sua skin, digamos assim, de estrela decadente. O filme retrata os últimos dias de sua biografada, vivida por Angelina Jolie, em Paris na década de 70, mergulhada no vício por remédios e na autocomiseração por não poder mais cantar. Uma coisa que não dá pra negar é que o Pablo Larraín é um diretor formalista que tem um estilo muito próprio e que sabe exatamente o que ele está fazendo, com a direção de câmera, com a parceria dele com o diretor de fotografia, e eu sou um fã do trabalho dele. Eu gosto, por exemplo, como ele consegue estabelecer um filme que é muito fragmentado de uma maneira clara, a gente não se perde em nenhum momento. Ele usa algumas trucagens, ele usa alguns códigos de direção de fotografia que são batidos sim, mas de uma maneira eficiente, como por exemplo ao colocar os flashbacks nesse filme aqui em preto e branco, as imagens que pertencem à mídia, filmando por exemplo a Maria Callas em momentos de bastidores, são filmadas ou em 8mm ou em 16mm, com a câmera obviamente muito tremida e com uma granulação e uma supersaturação muito evidentes, e aí quando ela está em casa, o cineasta já opta por um Ultra HD com uma câmera muito mais aberta que filma aqueles interiores e consequentemente a banalidade do dia a dia da protagonista através de panorâmicas muito lentas e sutis ou travelings e zooms que se aproximam da ação também de uma maneira bastante contida. Mas se essa fragmentação estética do Pablo Larraín sempre funcionou muito bem, aqui ela começa a me parecer um pouco repetida e parece em alguns momentos, como eu falei anteriormente, uma espécie de paródia de si mesma. Eu vou citar um exemplo muito óbvio aqui. Tem cenas em que dois personagens estão andando e conversando por Paris e ao invés de usar um simples plano e contraplano, parece que o Pablo Larraín quer muito mostrar o tempo todo que ele tem uma visão estética muito óbvia para esse filme e muito expressiva e muito formal, e ele começa a saltar com a câmera de um personagem para o outro, né? Ele fica movendo a câmera em panorâmicas muito rápidas, saltando ali o eixo da câmera com uma câmera na mão ou em Steadicam, que mais distraem do que nos envolvem naquela cena. A gente percebe nesses momentos, cara, é um diretor que não consegue parar de dirigir ou de mostrar pra gente que tá dirigindo, e isso é algo que eu nunca tinha sentido num filme dele anteriormente e agora eu senti. Eu preciso reconhecer que a La Callas, como a Maria Callas é chamada em alguns momentos no filme, é uma personagem muito mais difícil da gente gostar do que as duas personagens que eu citei anteriormente, que é a Jackie Kennedy no filme Jack e que é a Lady Di no filme Spencer, porque ela é uma mulher que parece ter comprado muito mais o próprio mito, ela fala de si mesma de uma maneira épica, de uma maneira poética, rebuscada, parece que ela enxerga uma espécie de tragédia grega na própria vida, e isso é algo que nos desperta uma certa antipatia em alguns momentos. Da mesma forma, a maneira com que o Pablo Larraín filma a personagem confirma essa ideia de que ela é uma deusa, uma musa autoconsciente, porque ele filma ela sempre de perfil, em ângulos que mostram ela como uma espécie de estátua grega, caminhando lentamente, posando em Paris, parece que ela posa para o filme, e isso nos distancia dela, além do fato de ela ter algumas questões complicadas, que é claro que num filme melhor poderiam gerar complexidade, mas que aqui, para mim, funcionam
funcionaram apenas para gerar mais antipatia. Por exemplo, o fato dela falar da mãe de uma maneira tão desrespeitosa, de uma maneira tão odiosa, ou então de em nenhum momento ela esconder que tem um relacionamento com aquele cara, um relacionamento com um cara casado, apenas pelo status que ele pode dar para ela e pelo conforto que o dinheiro dele pode comprar. A Angelina Jolie é a atriz apropriada para o papel, principalmente nesse momento que ela tá da carreira, porque ela vem de um hiato, ela estava parada, ela retorna para viver a Maria Callas. Isso tem um impacto muito grande no marketing do filme, vai ter quando o filme for lançado na Netflix em dezembro, e eu acho que ela tá bem no filme, apesar de um ponto que eu acho importantíssimo, que é o fato de, e isso sempre acaba acontecendo, é uma questão que sempre precisa ser resolvida quando o filme lida com cantores, né, como personagens, que é o fato de que quando ela canta e ela tá obviamente dublando, fica muito falso. A gente sabe quem é a Angelina Jolie, a gente sabe quem é a Maria Callas e a gente sabe, não tem como você duvidar que não seja uma dublagem. Você percebe que é isso que está acontecendo nesses momentos e são cenas que ficam muito falsas, que ficam muito artificiais, e isso prejudica o filme um pouco nesses momentos e prejudica também uma atuação de forma geral competente da Angelina Jolie. No final das contas, a impressão que fica, mesmo que esses filmes que eu citei nessa crítica não sejam exatamente uma série, mas é que esse filme aqui é um daqueles capítulos derradeiros e cansados e exaustos de longas franquias que chegaram num ponto de não retorno, num ponto de esgotamento, a partir do qual elas vão precisar se reinventar. E o que eu acho que vai precisar se reinventar não é a franquia, porque isso aqui não é uma franquia, é uma trilogia informal, mas é a carreira do Pablo Larraín, que já tinha feito isso antes. Ele fez uma trilogia lá sobre a ditadura chilena, por exemplo, com o Tony Manero, Post-Mortem e depois com o No, que é uma trilogia ainda melhor que essa das três divas decadentes, mas nesse caso aqui eu acho que é uma trilogia legal que teve um último capítulo muito inferior aos dois anteriores. O filme, como eu falei, foi exibido na Mostra de São Paulo, foi onde eu assisti ao filme, mas ele vai chegar na Netflix e seja você alguém que viu o filme na Mostra ou vai assistir na Netflix, ou já assistiu, né? Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, eu quero que você venha aqui me dizer o que você achou, se gostou, não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau. My life is opera. There is no reason in opera.